Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado semanalmente no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, parceria do Governo do Estado e da PUC São Paulo, buscando uma reflexão, um debate sobre a ciência, seu passado, seu presente, seu futuro, né? A ciência tem um futuro que depende daquilo que nós fizermos no presente. Muitas vezes a gente tem aqui os nossos convidados da casa, prata da casa, do programa de História da Ciência da PUC, mas hoje nós temos a honra de receber, deixa eu pegar aqui meu óculos, alguém que já esteve no Nova Estela, doutor, médico Eduardo Finger, pesquisador em áreas muito fundamentais aí da nossa medicina, da nossa vida. Ele é formado em medicina pela Santa Casa de São Paulo, tem residência e especialização pelo HC, né, Hospital das Clínicas da USP, foi fellow de medicina no Beit Israel Hospital de Harvard Medical School, um centro bastante importante aí de medicina, doutor em imunologia pela Tufts University, lá de Boston. Passou aí por várias funções aqui em São Paulo, né, o Departamento de Patologia da Santa Casa, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Salomão Zop Diagnósticos, a Universidade Anhembi Morumbi, e logo o Eduardo volta aqui com novas funções, novas aventuras, né? Ele esteve conosco, Eduardo Finger, falando um pouco sobre o coronavírus, aí que espanta, assusta, né, dá um pânico aí nesse mundo. Deu um quadro para nós, quem quiser rever a entrevista, a aula aí que ele nos deu, é só procurar no YouTube o canal Nova Estela, Eduardo Finger, e lá estará esse primeiro programa sobre um pouco de, né, uma visão um pouco mais científica, mais contextualizada, né, do que aconteceu, vem acontecendo aí no nosso planeta, né? E a gente convidou o Eduardo para voltar, porque ele estava embalando um assunto e o tempo do Nova Estela acabou. Então eu queria retomar, Eduardo, bem-vindo novamente ao Nova Estela. Você estava comentando com a gente a questão, vamos dizer assim, a gente estava falando das vacinas, né? Você falou do sarampo e tal, e o problema de as pessoas, por mil razões, que você pode até contar um pouco para a gente aqui, começam a amolecer, né, o corpo em relação à vacinação, né? O que está acontecendo depois de tanta, de certa forma, vitória aí da cruzada científica contra várias doenças, né? Graças ao conhecimento, à pesquisa, à investigação, o que está, de onde está, as trevas estão voltando por onde? Por onde que elas entram? Eu vou te contar uma história. Eu morei em Boston, né? Morei em Boston 10 anos, fazer toda essa loucura aí. Você ficou 10 anos em Boston? 10 anos. Que legal. 2 filhos de bostonianos. Olha, nossa. E Boston tem um monte de cemitérios históricos, que tem figuras históricas, então são pontos turísticos. E eu, frequentemente, quando tinha visitantes, levava eles para passear. E me chamava a atenção que tinha as tumbas históricas, tinha uma tumba pequenininha. Aí eu andava por lá e eu via um monte de criança. Morreu com 2 anos, morreu com 4 anos, com 16 anos. Aí eu comecei a contar quantas pessoas passavam dos 50 anos naquele monte de tumbas. Muito poucas. No começo do século XX, a vida média de um ser humano era 40 anos. E as pessoas morriam de doenças infecciosas. A primeira coisa que começou a melhorar nossa qualidade de vida foi a melhora das condições de trabalho e moradia. E realmente, quando o Oxman descobriu a streptomicina para a tuberculose já estava em queda por conta da melhoria das condições de vida. Mas o que realmente fez uma diferença brutal, por exemplo, a varíola. Quem acabou com a varíola foi o início, com o Edward Jenner, que descobriu que se você inocular o vírus da vaca, você torna a pessoa imune ao vírus humano. E aí veio um trabalho de séculos que acabou com a varíola na década de 70. Você conhece alguém que teve varíola? Alguém que morreu de varíola?
Mas se você perguntar para os nossos avós, varíola é um dos medos que eles tinham, certo? Mesma coisa, os pulmões mecânicos da poliomielite. Pergunta para os seus pais se eles não morriam de medo que uma das crianças deles fosse pegar poliomielite. E você vai dizer que é doença de pobre? O Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, presidente do New Deal, ele teve poliomielite. Aquela degeneração na cadeira de roda. Sim, veio é da um polio. vírus que é transmitido orofecalmente, você come ele. Graças a Deus, a maior parte das pessoas não vai conseguir controlar o vírus, porque nós temos um maravilhoso sistema imune evoluído, preparado para esse planeta. Vai conseguir controlar, mas 1% da população não vai. O vírus entra nos neurônios motores, degenera os neurônios e você perde a mobilidade. Até hoje você tem no hospital das clínicas os últimos remanescentes da polio no pulmão mecânico. Gente que passou a vida inteira dentro de uma máquina que respira para eles. E o que acabou com a vida da polio? Foi as vacinas, a Sabin e a Salk, certo? Agora, isso desapareceu um pouco da memória coletiva porque a gente não vê. Então o pessoal acha que é seguro. Então eu me lembro que eu te contei a história da Síria, quando acabou as instituições na Síria por conta da guerra civil, não levou 3 meses para a polio voltar para a Síria. Vamos relembrar aí para o nosso telespectador, que nem todo mundo viu outro capítulo. Certo. Então, o Eduardo nos contou que a Síria tinha eliminado algumas doenças, como a poliomielite mesmo. Poliomielite. E daí veio a guerra, desestruturou esse Acabou a sistema. vacinação, um monte de guerrilheiros vieram de várias partes do mundo para lutar naquela bagunça, vários deles de países com polio, e não levou 1 mês para o pessoal começar a ter polio de novo, certo? Então, num mundo globalizado, em que você pode estar em qualquer parte do planeta em 24 horas, é muito complicado você abandonar a única proteção que você tem, que é um sistema imune preparado para lidar com aquilo. Porque agora eu vou te dar um pouco da imunologia da coisa que eu acho fascinante. Nós temos 2 sistemas Essa é a área imunes. do Eduardo. Isso é que eu faço. Sistema imune. Nós temos 2 sistemas imunes, na verdade. Nós temos 4, mas vamos falar de 2. Um lida com o passado. E quando a gente sequenciou o genoma em 2003, com o projeto Genoma, o Eric Lander, por exemplo, nós descobrimos que o nosso genoma, na verdade, é um zoológico. Entende? O nosso genoma é um zoológico. Você vai sequenciando, tem vírus, tem uma peça chamada transposon, que deu o prêmio Nobel para Barbara McClintock, que é um pedaço de DNA que se copia em tudo quanto é lugar. A gente achava que o nosso genoma era uma peça bonitinha, ordenada, tal. É um zoológico, entende? Entra quem pode, a gente briga, a metade a gente consegue tirar, outra metade não consegue. Por exemplo, tem um historiador, o Howard Zinn. Eu não sei se é verdade, mas diz ele que 95% da população da América foi dizimada pela vacina, pela varíola e pela influenza, o que facilitou a colonização. Por quê? Porque eles nunca tinham visto varíola e influenza. E inclusive, diz ele, eu também não sei se é verdade. América geral ou só América, toda a América. Diz ele que os colonos americanos, né, que vieram da Inglaterra, doavam para os índios cobertores de variolosos para espalhar a varíola e acabar com a resistência e poder tomar as terras. Não vou entrar no mérito, não sei se é verdade, mas é o que está no livro dele. Então, quando você tem o primeiro contato com um patógeno, um vírus, uma bactéria, certo? A primeira coisa que você vai encontrar é o que a gente chama de imunidade inata. Essa é uma imunidade que você nasce com ela, que ela é o produto de 3,8 bilhões de anos de evolução, que quando falhou, tchau, você saiu da linha, você saiu da parte da vida, e quem ficou aqui, ficou porque conseguiu dar conta do recado. Então você tem, por exemplo, um sistema chamado sistema complemento, que são 40 proteínas, que é que nem uma cerca eletrificada. Se chega alguma coisa e encosta nele, ele mata. Inclusive as nossas células. Só que as nossas células, elas têm alarme dizendo, não, calma, eu sou seu amigo, não bate em mim, não bate em mim. E neutraliza o sistema complemento. Então, se eu jogo para você, eu faço um caldo de bactérias, jogo em cima de você, você vai lidar com elas e vai acabar com elas. Tá certo? Você tem células
que elas estão preparadas para reconhecer proteínas e outras substâncias que não fazem parte do seu organismo. Eu explico por quê. Quando nós viramos vertebrados, nós éramos invertebrados e nós éramos vertebrados. E essa transição, ela alterou a composição do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente evoluiu e a gente deixou de usar um açúcar chamado manose. Não queremos mais. A gente resolveu usar um açúcar chamado ácido siálico. Então, as células do seu corpo estão preparadas para reconhecer manose como sinal de que tem alguma coisa errada aqui. Quem tem manose? Bactéria. Se alguma bactéria entrar, automaticamente a manose da parede dela dá o alarme e você entra em pé de guerra. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar quente, vai começar a tremer, vai começar a suar, vai se sentir acabado. Isso é o seu corpo reagindo. Em 90% mais até, 99% dos casos, não passa disso uma reação imune. Porque você já está preparado para bloquear a entrada de todos esses bichos. Mas, quando uma coisa é nova, você nunca viu, ou ela, por exemplo, a salmonela. A salmonela é uma bactéria que todo mundo já foi banheiro com uma diarreia conhece. Certo? Você come a coxinha da quitanda da esquina e você passa o resto do dia no trono passando mal. A salmonela, ela tem uma estratégia interessante. Ela não tenta entrar escondida. Ela entra no seu intestino e ela berra para quem quiser ouvir. Oi, eu estou aqui. O seu sistema imune vê aquilo e ele cai em cima dela como se fosse São Tiago aos Mouros. E nessa passagem que ele vai atrás da bactéria, ele rompe todas as barreiras do seu intestino e de 1 bilhão de salmonelas entra uma. Mas ela não precisa mais. E aí você tem um problema. Entendeu? Então, nós estamos sempre numa corrida armamentista, numa interação, num equilíbrio com todos esses outros organismos com que a gente divide a Terra. Isso é o passado, a imunidade inata. E como você se defende contra coisas que você nunca viu no futuro? Você tem um outro sistema... Essas coisas que eu nunca vi no futuro, elas vão aparecer quando por você, causa por de exemplo, mutações. Entra na mata e encontra um vírus chamado ebola, que você nunca viu na vida. De repente é uma coisa completamente nova, certo? Ou Não viemos da mata? há muitos anos atrás, né? Não, é engraçado porque com esse negócio que você falou da mata, alguém falou para mim assim, é porque a gente está lidando com animais selvagens, né? Mas nós não fomos numa época, como é que é? Sim, na linguagem do Harari, lá a gente foi caçador... hunter-gatherer, caçadores-coletores. Caçadores-coletores. Mas nós deixamos de ser há algum tempo, e faz muito tempo que a gente não vê esses bichos. Você acha que eles esperaram pela gente? Eles seguiram o curso da vida deles, assim como a gente seguiu o nosso. Certo? Você não é um Homo erectus, por exemplo. Você é parecido com o Homo erectus, mas você não é um. Mesmo com o Neandertal, que a gente divide 98, 99% do nosso DNA, ou até mais, não, isso é chimpanzé, 99,8% do seu DNA. Mas você não é um Neandertal. E esses vírus também, eles foram evoluindo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve vírus sabiá. Frequentemente aparece na selva amazônica dos soldados que entram nas matas, outras febres hemorrágicas. A gente teve uma agora que a gente teve que lidar. O vírus sabiá, ele dá febre hemorrágica. Uma febre hemorrágica. Que é bem brasileira. Natural, não, made in Brasil. Ontem, acabei justamente hashtag vírus sabiá, hashtag febre hemorrágica, por causa de alguma descoberta israelense que foi feita nessa semana. Ah, é? Que vai permitir combater algum desses tipos de... Você me lembrou uma coisa interessante. O influenza, não sei se você se lembra que eu te falei, o influenza, eles são 7 pedaços de RNA que se recombinam com quem tiver na célula. Ele pega os primeiros 7, forma um vírus e é eliminado. Então ele é capaz de mutar rapidamente. E o nosso problema com a influenza é que ele muda tão rápido que a gente não consegue fazer uma vacina contra ele. Mas exatamente em Israel, eles pegaram essa porcaria para destrinchar esse vírus e eles encontraram um pedaço do RNA sem o qual a influenza não vive, que é perfeito para você mirar uma vacina. Então eles estão para lançar, nos próximos 2 anos, a vacina universal contra a influenza, que você toma uma vez e nunca mais você pega. Ele vai conseguir combater. Imagina o que vai acontecer com a humanidade quando desaparecer a gripe.
Agora, quem não toma vacina vai fazer o quê? Vai ter influenza, vai morrer. Aí é Darwin funcionando. Eu me lembro, tem alguns episódios até, como se fala, hilários. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor daquelas mega igrejas do Texas falando que a vacina era coisa do capeta e que não podia tomar e que Deus decidia quem vive ou não e que o homem não tem nada a ver com isso. Aí o sarampo entrou na igreja dele e devastou o lugar, mas acabou com o negócio. E no ano seguinte era ele que estava dando vacina nos fiéis, porque ele aprendeu a lição dele. Agora é que nem filho e pai, né? Você tem que sofrer para aprender? Aí eu estava falando para você de como você se lida com coisas no futuro, nossa imunidade adaptativa. Você contou primeiro como é que o corpo lida com aquilo que ele conhece milenarmente. Que já está acostumado. Mas tem coisas que vão, por causa que você falou, a gente vai ter contato com bichos o desconhecido, que a gente nunca teve contato antes. Uma coisa completamente nova que você acabou de ver. Então, a imunidade adaptativa, ela está baseada na diversidade. E se você não sabe, vamos jogar roleta, você não sabe que número vai cair. Mas eu vou te dizer uma coisa, nesse cassino tem uma regra especial. Todo número cai 2 vezes. Se caiu esse, o próximo também vai ser esse. Então, o que você faz para ganhar dinheiro? Você joga um pouquinho em todos os números. Aquele que caiu, você põe todo o resto. E a imunidade adaptativa funciona do mesmo jeito. Você cria 1 bilhão de células por dia contra algum pedaço aleatório de proteína que você não tem a mínima ideia o que vai ser, e você joga em circulação. Quando alguma coisa entra em você, uma célula específica chamada célula apresentadora de antígeno come essa coisa, fatia em pedaço de proteína e apresenta na superfície. Aí as células vêm e testam. Eu reconheço esse negócio? Se ela não reconhece, ela segue em frente. Se ela reconhece, aí ela é ativada, ela vira um exército de milhões de células iguais a essa e ela vai caçar aquele negócio, não importa onde, até que não exista vestígio dele no seu corpo. Então você aposta em tudo e quando dá um hit, aí você foca naquilo. Então, a princípio, como você consegue, você tem uma genética, um genoma suficiente, mais ou menos 10 elevado a 43 tipos diferentes de anticorpos, tem muito pouca coisa nesse universo que pode entrar em você e não vai ser reconhecida. Então, nós estamos preparados para tudo. 10 a 43? Mais ou menos isso. Se você combinar todos os genes que você tem para fazer um anticorpo ou um receptor de célula T, que são os sensores que identificam ameaças, é mais ou menos esse o número que você vai ter. Mas tem um problema nessa história, que é aí que mora o perigo. Como você precisa... É aí que mora o perigo, é aí que a gente dança. Como você está reconhecendo uma coisa nova, existe um processo de aprendizado que leva 3 a 5 dias. E nesses 3 a 5 dias, você não tem defesa específica. Aí a imunidade inata tem que segurar as pontas do jeito que dá. É quando você fica bem doente. A partir do momento que você começa a fazer reação adaptativa, fica cheio de gânglios, entende? Que basicamente são células proliferando, e fica jogando anticorpo contra aquele negócio no corpo inteiro, aí você começa a melhorar. E é esses 3 a 5 dias que são críticos, porque aqui você não tem uma defesa específica e a defesa que você tem claramente já não deu certo, né? Se tudo dá certo, você nem sabe que teve a infecção, que é o estado geral da maioria de nós. Nesse momento nós estamos sendo invadidos por 1 milhão de bactérias. Você está sentindo alguma coisa? Graças a Deus não. Essa é a resposta imune ideal. Estou me esforçando aqui para entender tanta coisa. Do ponto de vista da perspectiva, né, você colocou assim a origem das vacinas como um marco nessa história, né? Que se junta à história, na verdade, da adaptação, microadaptação com milhões de anos, né? A partir, vamos dizer assim, do DNA, né? A gente dá um salto nessa luta, nessa coisa toda, ou eu digo assim, você propriamente dito,
né? É uma pessoa que pesquisa o sistema imune. Tá? Essa pesquisa, o que ela vai trazer para a humanidade? Novas vacinas? Quantas horas eu tenho? Não, manda brasa Olha aí, só. a gente controla aqui. Nos últimos 15 anos, a gente destrinchou boa parte da caixa preta do sistema imune. Do sistema imune. Do sistema imune. Então, a gente, por exemplo, o pessoal ouviu agora falar de imunoterapia para câncer. Isso nada mais é do que você pegar as mesmas ferramentas que você usa contra uma bactéria, só que em vez de deixar o acaso decidir, a diversidade decidir, você pega quem tem, pega aquele receptor que deu certo, já põe na célula e programa ela para ir contra o alvo que você quer. Que é uma célula cancerosa. Pode ser cancerosa ou pode ser alguma outra coisa que você não quer. Você tem, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que graças a Deus não é um vírus letal, mas sincicial respiratório. Que é isso? Quem tem filho sabe, é um vírus que pega geralmente em criança pequena e dá uma falta de ar que quase mata o pai de ver a criança respirando daquele jeito. Meu filho teve, minha mulher quase morre. Você tem, por exemplo, um anticorpo específico que é purificado de pessoas que tiveram esse vírus e que é protetor, chamado Pavlizumab. Você não espera a criança ficar mal, você injeta o anticorpo e neutraliza o vírus. Entendeu? Nós temos hoje em dia maneiras de controlar a resposta imune. Então, você tem uma substância, o sistema imune ele não é nem forte nem fraco. Como imunologista, como médico, eu facilmente aumento ou diminuo o sistema imune de quem eu quiser. Nos dois casos, a pessoa vai para a UTI. O sistema imune é equilíbrio. É uma resposta adequada, proporcional à agressão e autolimitada. Isso é saúde. Qualquer outra coisa não é saúde. E agora que a gente sabe mais ou menos como fazer determinadas respostas, eu posso administrar esse sistema imune. Então, uma pessoa que tem uma doença autoimune, inclusive isso é parte da minha tese de doutorado, eu posso enganar ele, dizendo essa molécula não é para ser atacada. Ou eu posso segurar ele na marra, dando um imunossupressor. Ou no caso do câncer, que gosta de evadir o reconhecimento e fingir que ele não está lá, eu posso quebrar essa camuflagem neutralizando uma substância, uma receptor na superfície da célula que mata as células cancerosas, de tal maneira que ela não quer saber, ela consegue enxergar. E pela sua cara, eu acho que a gente acabou o tempo. Não. Bom. Não. Você esquenta a cabeça com isso. Tá certo. O câncer, como é que a gente está? Aproveitando, vai. Tá. Não é todo dia que a gente tem o Eduardo aqui. Eu geralmente... Eu vou te falar, eu acho que é estatística, né? Quanto mais velho eu fico, mais gente querida que eu conheço de todas as idades. Né? Moleque, adolescente, jovem casal, fica viúva, terrível. E gente, obviamente... Luiz, você é físico, você sabe que é entropia. Você sabe que todos nós tendemos ao caos, que manter uma coisa organizada e funcional não é fácil. Uma hora vai dar pau. Agora veja bem, o genoma é a mesma coisa, certo? Ele é um grupo de codificações, de instruções de como cada célula deve se comportar em cada tecido. Só que cada vez que você divide uma célula, você tem 0,62 de que vai dar um erro na transcrição daquele DNA. Você tem que duplicar e fazer duas células com ele. Alguma coisa vai dar errado. Graças a Deus, a maior parte do DNA não faz nada de importante, então você não sabe. Então você não tem basicamente duas células iguais no seu corpo. Quando dá um pau numa coisa importante, pensa uma célula no meio de um tecido, é uma comunidade. As células estão cooperando umas com as outras. Então essa célula manda a instrução A. Como deu pau nessa daqui, ela ouve Z. Então ela responde com W. Aí o pessoal olha e fala, esse pessoal ficou louco? O que ela está fazendo? Aí chega a ficar tão irritante esse negócio que eles mandam um sinal para ela, mate-se. E a célula se mata e acabou o problema. Ou deu pau no mecanismo do mate-se, que a gente chama de apoptose. E aquela célula não morre e continua enchendo o saco. E se multiplica. Entendeu? Só que como ela está recebendo sinais, ela não consegue entender e as coisas são todas agregadas, aquela bagunça genômica vai avançando e você tem mais erros. Só que enquanto ela está só irritando, você pode até ter uma inflamação local, um desconforto, mas ela não é um câncer. Ela é um problema.
Quando dá pau, quando as barreiras que impedem ela de proliferar caem, aí ela não obedece mais ao que a gente chama de os mecanismos homeostáticos do corpo, aqueles que limitam o que ela pode ou não fazer. Ela não quer mais saber, ela vira um ser independente que vai fazer o que ela quiser, independente de quem está ao lado dela. Aí ela causa um problema, aí você tem um câncer. Então não basta simplesmente você ter um erro, você tem que ter um erro que faça você proliferar e não dar mais atenção ao que ninguém fala. Aí você tem um problema no seu corpo. E o câncer, ele também não nasce câncer. O câncer também evolui, porque quando o sistema imune identifica aquilo e mata, acabou o problema. Quem vai para frente? Aquele que consegue enganar o sistema imune. Então não é que o câncer é inteligente, ele não é, ele é um sobrevivente. Aquilo que deu certo vai para frente. E como você não tem mais ninguém tomando conta do genoma, cada vez que as células se dividem, uma não tem nada a ver com a outra. Uma pode ter 38 cromossomos, a outra 56, a outra 20. Tudo que a natureza está interessada é na suficiência do genoma, ou seja, aquilo que essa célula tem é suficiente para sobreviver ou não. Se não for, acabou o problema. Se for, você tem um problema, porque essa porcaria vai para frente. Então, no fim, aquele tumor é basicamente uma massa de células Frankenstein que tem o suficiente para ficarem vivas. Só isso. Eduardo, super agradecer as suas elucidações, algumas meio apavorantes, mas é importante para a gente entender, né, todas essas coisas que nos acontecem e vai acontecer na nossa vida, dos nossos queridos, perto, longe. E o Nova Estela, esse debate vai se despedindo mais uma vez, o telespectador, esperando que, como lá atrás, novas estrelas apareceram e, né, nos permitiram mudar tanta coisa, novamente, no século XXI, novas estelas, novas estrelas apareçam no nosso horizonte.